Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para todos aqueles que conhecem ou que não conhecem também, nós temos aqui o sumário, que nos dá os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo aqui, o capítulo 5, é um capítulo que particularmente eu gosto muito, me ensina muito todas as vezes que eu leio, e que a gente estuda aqui também. Inclusive, nós já fizemos alguns estudos desse capítulo aqui, e nós fizemos, se eu não me engano, até este ponto, motivos de resignação. E nesses últimos estudos que nós fizemos, nos estudos do Livro dos Espíritos, nós estávamos falando aqui sobre a escolha das provas. E nós finalizamos esse assunto de escolha das provas. Mas é um assunto muito rico para nós de aprendizado, de ensinamentos. E vendo esse assunto aqui, eu fui no Evangelho segundo o Espiritismo e falei assim, será que não tem agora um texto aqui para a gente concluir esse assunto, que nos auxilie bastante a compreender esta escolha das provas? E aí a gente se vê, muitas das vezes, com muito conteúdo que poderia ser utilizado, mas também existem assuntos bem específicos, que poderiam auxiliar a gente na compreensão daquele determinado assunto. Por que eu estou comentando isso? Simplesmente para compartilhar uma das maneiras que, às vezes, eu faço aqui também para encontrar algum assunto que seja pertinente ao assunto, ao estudo, Para aqueles que estiverem utilizando o PDF, o arquivo digital no computador, nós sabemos que é possível fazer a procura de um determinado assunto. Basta a gente fazer a procura de um termo específico aqui no arquivo. Normalmente eu utilizo o Ctrl F. E aí a gente escolhe aqui, ou escreve o assunto que a gente quer encontrar, e aí ele vai nos mostrando os termos que ele vai encontrando. Essa é uma das maneiras que se pode fazer para aqueles que têm o arquivo no computador e que gostam de estudar pelo computador. Mas, para aqueles que estão com um livro físico, como que a gente pode encontrar também um assunto específico? Vejamos que aqui no sumário, lá no finalzinho, temos aqui um índice geral, na página 377. Então, quem tem o livro aqui físico, lá na página 377, nós temos um conjunto de índices. Um índice contendo um conjunto de termos. Pode ser que alguém não saiba disso, por isso que eu estou comentando. O objetivo aqui é a gente compartilhar algum tipo de informação. Lá no índice geral, hoje, eu falei assim, será que tem alguma coisa relacionada às provas, para a gente fechar o assunto? Então, lá no índice geral, aqui tem uma nota indicando, o 29, 29 fala assim, remete aos números dos capítulos em romanos e dos itens em números arábicos. Ou seja, por exemplo, vamos supor que a gente esteja procurando aqui sobre afabilidade. Então, um termo relacionado à afabilidade é a afabilidade genuína. Está no capítulo 9, aqui em Romanos, 10 menos 1 dá 9, e no item 6. Então você vai lá no capítulo 9, no item 6, e você então vai encontrar algo parecido, aliás, algo relacionado com a afabilidade. E eu vim aqui em provas, deixa eu avançar aqui um pouquinho, para a gente chegar no P. Aqui, olha só, em provas. E aí a gente tem o capítulo 5 aqui, com bastante itens, e um dos assuntos que nos são, que nos está associado ao estudo que nós fizemos, é a escolha das provas. Está lá no capítulo 5, no item 19. Se a gente for no capítulo 5, no item 19, vamos voltar aqui agora, olha só o que nos aparece. O mal e o remédio. Esse assunto está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que se chama esse capítulo, e já está dentro da seção de instruções dos espíritos. Quer dizer que aqui nas instruções dos espíritos nós temos, normalmente, uma instrução ditada por um espírito particular. Porque às vezes tem também instruções dos espíritos em que o Kardec nos traz um resumo de todos os ensinamentos que os espíritos deram acerca daquele assunto. Mas, na grande maioria das vezes, é aqui um espírito particular, que nos trouxe aqui uma mensagem. No caso aqui, nós temos uma mensagem por Santo Agostinho. E ele fala, então, da escolha das provas. Nós vamos fazer, então, esse estudo de hoje. Demoramos um pouquinho aqui para começar, mas acho que vale a pena a gente saber que existe esse método também de procura. E, começando, então, a fazer essa reflexão sobre esse assunto, que é a escolha das provas, a gente tem que ir lá no Livro dos Espíritos, onde a gente já estava anteriormente, e tratar aqui de algumas questões que são muito importantes para nós. Olha só, a questão 258 é perguntado para os espíritos. Quando na erraticidade, ou seja, lá no plano espiritual, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, ou seja, no decorrer da sua vida corporal? E aí eles nos respondem assim. Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, a gente já fez as reflexões sobre esses assuntos. Mas é importante a gente refletir aqui. Chegada a um determinado grau
da sua evolução espiritual, o espírito ele começa a exercer também o seu livre-arbítrio na escolha das provas que ele vai passar durante a sua vida terrena. Ou seja, é ele mesmo que escolhe o tipo de provação que ele vai enfrentar durante a sua vida corpórea. Né? E aí, a gente poderia pensar assim, né? O que faz o espírito escolher uma ou outra prova? Ou seja, eu quero nascer num meio X. Quero nascer em um meio onde eu vou ter contato com o vício para que eu possa lutar e vencer esta, esta característica, né? Que eu ainda enxergo em mim e que eu preciso lutar contra. Né? Então, o que faz ele escolher isso? Tem uma questão aqui que é muito importante para nós. Olha só, é essa aqui, ó, a 264. É justamente sobre isso. O que é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ou seja, o que direciona ele, o que faz ele escolher um ou outro caminho, né? Aliás, uma ou outra provação, né? Que ele queira passar por durante a sua vida corpórea. Né? Ou seja, aqui ele está exercendo o seu livre-arbítrio, mais uma vez. Nem todos os espíritos estão na condição, né? Ou seja, já evoluíram o suficiente, já avançaram, né, o suficiente para ter a consciência das escolhas que ele pode fazer com relação às provas que ele queira passar na sua existência. Mas considerando aqueles que já podem participar desse tipo de escolha, o que faz eles escolherem uma outra coisa? Então, olha só, a gente já até comentou aqui agora na explicação anterior que, né, ele tem algo, ou essa escolha tem algo a ver com o que ele sente como necessidade de corrigir em si mesmo. Né? Então vamos lá. Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Então, olha só, é muito importante. A gente já grifou aqui, eu acho que umas 3 vezes, né, essa frase. Mas é muito importante a gente entender isso. Ele escolhe de acordo com a natureza das suas faltas, ou seja, dos equívocos que ele cometeu, seja por ignorância, seja por egoísmo, seja por orgulho, por esses equívocos que ele cometeu nas suas existências anteriores, que dentro do seu espírito ainda martelam ele. A consciência dele ainda não está quite com esses erros do passado. Então, ele sente que ele precisa passar por uma situação pela qual ele vai poder expiar aquele erro. Né? Ou seja, ele vai passar por uma situação que para ele vai ser dolorosa, com vistas a apagar de si aquela mazela existente. Né? E também permitir que ele, eventualmente, também repare aquele erro cometido. Né? Então, ele escolhe essas provas para que ele possa expiar. Né? Então, existe uma analogia com aquilo que ele fez anteriormente. E que também auxilia ele, ou que uma prova que faça com que ele progrida mais depressa. Ou seja, lá no plano espiritual ele entende aquilo que ele cometeu no passado e que ainda é um empecilho, ou seja, é um obstáculo a ele, na sua marcha evolutiva. E ele também consegue compreender situações que o fariam progredir mais depressa. Quer dizer, a visão dele é ampliada. Os horizontes do progresso espiritual, né, que ele consegue enxergar ali no plano espiritual são mais amplos. A visão dele é diferente porque ele consegue entender quais são os verdadeiros valores, que são os valores do espírito, e que realmente são importantes para o progresso espiritual dele. Ou seja, o que ele está buscando? Ele está buscando ser mais feliz. Ele está buscando a depuração de si mesmo. Ele está procurando se aproximar de Deus. É isso que ele está compreendendo como sendo, né, o objetivo a ser alcançado. Ou seja, no plano espiritual ele enxerga melhor. Né? E aí ele continua aqui na resposta. Né? Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício, que foi o nosso primeiro exemplo. Então, veja, né, todas essas situações aqui que ele acabou de né, enumerar como exemplos, né, são situações que nós vemos comumente aqui com a gente. Né? Não é difícil a gente encontrar exemplos como esse ao nosso redor, na nossa sociedade. E aí a gente vê, né? Então quer dizer que o espírito ele pode ter pedido uma existência com esse tipo de dificuldade? Como que pode? Né? Ou seja, Kardec também fez essa pergunta para os espíritos. Né? Ou seja, não parece natural, que na questão 266, não parece natural que escolham provas menos dolorosas? Ou seja, não é mais fácil o espírito escolher uma prova menos dolorosa? E aí os espíritos respondem, pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. É o que a gente estava vendo. Quer dizer, o espírito, nós, né, voltando para a pátria espiritual após o nosso desencarne, né, após o período né, de perturbação em que nós, porventura, venhamos a passar, aí a gente recobra a consciência, né, a gente ainda sofre com o tempo que nós perdemos, as oportunidades perdidas, com o bem que nós deixamos de praticar, né, com o mal que também nós fizemos. Ou seja, isso varia, né,
de acordo com cada um, com o caminho que cada um escolheu. E portanto, esse período ele vai ser mais ou menos curto, de acordo com o caminho que cada um dos espíritos tomou, né, através das suas próprias escolhas, ou seja, cada um segundo as suas obras. Aí chega um momento para todos nós que, né, ele vai voltar até a consciência de si mesmo, ele vai voltar a uma condição, né, de equilíbrio em que ele pode voltar a escolher. Vamos pensar no André Luiz como exemplo, né? Quando ele narra a sua própria situação lá no nosso lar, lá no capítulo 1, quando ele está no umbral, né, ele recobra a consciência de si mesmo, né, ele fala assim, eu sabia que não mais pertencia ao mundo dos vivos, né, vivos de corpo físico, né, e aí ele passa ali, né, 8 anos no umbral, né, espiando ali os erros do passado, né, da sua última encarnação, até que ele, sem mais forças, sem mais ter esperanças de sair daquela situação, ele faz aquela oração, né, que ele mesmo diz que ele não sabe por quanto tempo aquela duração, aquele apelo durou. Mas foi aquela oração, aquele momento de conexão com Deus. Ele pede auxílio com toda a sua humildade. Ele recebe o auxílio, né, da espiritualidade amiga e ele é levado às câmeras de retificação lá no nosso lar. E aí depois ele compreende sua situação, ele vai aprendendo, ele vem, inclusive, a ser trabalhador das próprias câmeras de retificação, né? E aí ele começa, portanto, ou recomeça a sua trajetória de aprendizado e nos deixa, através né, das mãos de Chico Xavier, também Valdo Vieira, né, inúmeras fontes de estudo com relação à vida no mundo espiritual, né? Então, lá no plano espiritual, a gente vê, né, a visão do espírito, ela muda, ela muda. Ele entende aquilo que realmente traz a felicidade para ele. E aí, a gente acaba compreendendo que não se trata das coisas materiais, temporárias, dos títulos provisórios, das posições temporárias, né? Mas sim do bem que fizemos, os valores que nós agariamos para nós, os conhecimentos, as boas experiências que nos fizeram progredir, a consciência tranquila, a caridade que nós praticamos, né? E isso tudo que vai construir a felicidade do espírito. E uma das coisas que também auxilia o espírito na sua condição feliz é saber que ele passou pelas provas que foram colocadas para ele, muitas das vezes, como nós estamos vendo, como sendo fruto da sua própria escolha, e que ele viu que ele passou bem, porque ali ele expiou erros do passado, como nós vimos, e também agariou valores que estão auxiliando no seu progresso espiritual. E nesse progresso nós estamos falando da felicidade dele. Então lá ele volta, e quando ele vê que ele passou por aquela provação, por aquela experiência talvez amarga, dolorosa, mas que ele viu que ele conseguiu sair bem dela, e aquilo ali traz para ele a consolação, uma felicidade, né, intraduzíveis, que não tem preço, que não tem, que é como é o termo, né, que se utiliza, né, que não se pode apagar, né, é indelével, né, que é o termo, né, que se utiliza, né, ou seja, é algo que não se tira do espírito, é a verdadeira propriedade, algo que ele colocou dentro de si e que não se pode tirar dele, né. Então ele vê o quão importante foi passar, as consequências positivas de ter passado por tudo aquilo, né? E ele também compreende que foi algo rápido, foi algo muito passageiro, assim, que durou pouco, né? E isso nós temos nos relatos, todos os espíritos que nos aconselham. Olha, a passagem na Terra, na vida corpórea é rápida. Para nós aqui mergulhados, né, a nossa percepção é diferente mesmo. Mas qual que é a base de comparação? A base de comparação é o que é valor para toda a eternidade e o que são valores que são efêmeros, ou seja, que são, né, temporários, que são aqui, mas que daqui da nossa passagem terrestre, mas que não de fato tragam algo para o espírito que é imortal. A nossa existência frente à eternidade, a nossa existência aqui no mundo corpóreo, frente à eternidade, é um piscar de olhos. É isso que nos faz ter uma visão diferente e achar que aqui realmente é muito rápido. Então essa é a base de comparação, né? É a vida temporária com a vida imortal do espírito, né? E aí os espíritos nos trazem com base nessas questões, né? Ou neste conjunto de reflexões, né? Este texto aqui para nós, O Mal e o Remédio. Acho que muitos de nós já lemos este texto, né? E ele é muito bonito. Nos auxilia a ganhar um pouco mais de ânimo, recobrar o nosso ânimo, porque às vezes a gente precisa, né, de uma leitura que nos faça nos reconectar, recuperar os nossos ânimos, nos trazer de novo essa lembrança das provações que nós mesmos pedimos, né? É interessante porque, como o André Luiz, né, que a gente estava dando como exemplo, né, foi naquele momento em que ele quis fazer aquela conexão, aquela oração que ele fez, um ato, né, de bater a porta, né, e a porta foi aberta a ele, né? Então, a gente, no nosso dia a dia aqui, muitas vezes pode reparar, né? A gente está seguindo nossos caminhos, a gente está bem, está sereno, né? E aí vem uma situação ou algum contexto que a gente está passando que faz a gente dar aquela baixada, né, na nossa vibração, e é o momento. É o momento em que a gente precisa bater a porta, mudar um pouco o nosso pensamento, pensar em coisas diferentes, né? Vigiar e orar, né? Fazer as nossas orações, e aí que vem esses textos, nos mudam o padrão vibratório, sabe? Você faz aquela leitura e aquela leitura te dá um bom ânimo, porque
além dela te trazer um novo pensamento, né, é esse novo pensamento, e aí que a gente está falando de aumentar nosso padrão vibratório. O que quer dizer isso? É pensar em coisas mais elevadas, nos fazem conectar com o mais alto. Né? Então, a gente eleva o nosso padrão vibratório. E aí, né, a gente tem o nosso guia espiritual, o nosso anjo guardião, né? Temos os nossos espíritos também familiares, que podem ter interesses por nós. Né? Familiares aqui a gente não está colocando necessariamente relacionados, né, parentes consanguíneos que estiveram encarnados. Não. Quando a gente fala assim, espíritos familiares, quer dizer que têm as mesmas características, os mesmos interesses que nós, né, que se interessam por nós, e dada a existência de uma certa afinidade, né, que são os espíritos simpáticos, né, a nós. Ou seja, existe uma similaridade de aptidões, né, de desejos. E aí isso pode também ser por um lado negativo, né? Às vezes a gente se afina, ou seja, a gente se sintoniza com espíritos que nos querem, não necessariamente, né? São espíritos que estão no mesmo padrão vibratório que nós, buscando as mesmas coisas que não são às vezes positivas. Mas voltando ao nosso raciocínio, às vezes a gente faz essas leituras, né? Pensa em coisa positiva e é nesse momento que esses espíritos que estão nos tentando ajudar, eles vêm com o seu auxílio, né? Inspirando um bom pensamento, né? Nos intuindo em uma boa coisa, né? Nos auxiliando a ver as coisas de maneira diferente. Às vezes nos fazendo relembrar dos valores a serem buscados naquela situação, porque às vezes a gente está buscando, né? Às vezes é assim, né? Não sei, talvez se todos, né, também têm experiências similares, mas às vezes a gente está passando por uma situação em que o que nós estamos buscando, né, o que nós estamos vivendo, ele tem, obviamente, ali um objetivo a ser alcançado, né? Então a gente passa por uma situação em que nós estamos visando algo ali um pouquinho mais à frente. Mas acontece que a gente ainda confunde, né? O viver o presente, fazer as coisas aqui hoje, né? A cada dia o seu mal, né? A cada dia o seu problema. A gente confunde esse hoje com lá na frente. Então a gente acaba vivenciando muito lá na frente, ao invés de vivenciar hoje, fazendo aquilo que compete hoje, né? É a ansiedade, né? A gente vive lá com os olhos lá na frente, né? Esquecendo do hoje. Às vezes a gente pode nos pegar nesse tipo de situação. É um aprendizado, a gente precisa se controlar, né? A gente precisa rever como que nós estamos buscando, né, as coisas, alcançar as coisas. E a gente esquece, muitas das vezes, que esse momento em que nós estamos passando, ele nos está ensinando muito, né? Inclusive, a aprender qual é a vontade de Deus. Porque às vezes a gente confunde, né? A gente pensa, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, né? Mas a gente confunde, né? A gente ainda mistura os nossos desejos com os desejos de Deus para a nossa vida, porque Ele sabe melhor do que nós aquilo que é necessário para a gente, né? Aquilo que nós precisamos passar, né? E Deus é justo, misericordioso, amoroso, bondoso, né? E dentro dessa misericórdia, dessa bondade, dessa justiça, nós estaremos no lugar em que nós deveremos estar. Mas a gente precisa aprender a, a, a fazer aquilo que está como as ações a serem feitas no hoje. Foi o que Jesus, né, nos trouxe como ensinamento. Está lá no Sermão do Monte, né? Olhar os pássaros do céu. No Evangelho do Espiritismo explica bem nessa parte, né? Olhar os pássaros dos céus, né? E aí ele nos traz a ideia de coisas. A cada dia basta o seu mal, né? Não fica ansioso. E aí, né, dentro desse número 19 aqui, né, o mal e o remédio, ele fala assim pra gente, olha só. Isso lembrando, né, vamos voltar lá no nosso raciocínio, né? A gente falou da escolha das provas. Os espíritos fazem, nós fazemos, e provações que nos vão auxiliar no nosso progresso espiritual. Né? Vamos ver aqui de novo. Né? Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem a expiar, a expiação destas, ou seja, né, com relação àquilo que aconteceu no passado, e também a progredir mais depressa. É isso que leva o espírito a fazer as escolhas das provas. E ele escolhe ainda passar por situações difíceis, porque ele, no plano espiritual, ele tem uma visão muito mais clara do que a nossa. Olha só. Logo que ele se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Né? Então, olha só. Lembrando ainda que nós estamos no mundo de provas e expiações. Né? Será a Terra um lugar de gozo, né, ou seja, de prazer, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizer o Senhor por ter querido experimentar-vos. E aí a gente que está, né, aqui encarnado, né, a gente precisa refletir bastante sobre isso, né? Porque, como ele falou aqui, né, por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, né, olha para o céu e bendizei o Senhor, né? Ou seja, falar assim, né, bendito seja Deus por nos ter querido experimentar. Quer dizer, está falando das provações, está falando das situações em que nós passamos, para nós são muito doloridas, e aí nisso a gente tem que ainda, como ele está nos instruindo aqui, assim, olha, bendito seja Deus que nos permitiu passar por essa situação. Né? E Jesus fala, né? Bem-aventurados os aflitos, né? É o título do capítulo. Bem-aventurados os aflitos. E aí, voltando lá na nossa questão,
né? Por que que a gente tem que, né, dar essa graças a Deus e nos sentir felizes? Porque essas situações vão nos levar à expiação das nossas faltas e também vão nos auxiliar a progredir mais depressa. Por quê? Porque os valores para o espírito, né, lá nessa vida espiritual, são muito diferentes daqueles que hoje nós conseguimos ver. Então, hoje, apesar da gente ver o sofrimento, lá para o espírito, no plano espiritual, ele enxerga isso como o remédio. Por isso aqui, né? O mal e o remédio. Muito bonito, né? Essa parte. Então, ó homens, dar-se-á, não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á, não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? É muito interessante essa parte, né? Porque, às vezes, né? Como ele está falando aqui, né? Reconhecer, né, o poder de Deus, às vezes a gente tende a reconhecer a bondade, a misericórdia, a sabedoria divina, quando, né, as coisas que acontecem aqui na nossa existência nos agradam, né? Estão alinhadas ali com aquilo que a gente estava buscando, né? É o que ele está falando aqui, né? Quer dizer, e quando aquilo que acontece na sua vida não está alinhado com aquilo que a gente busca? Ou seja, a gente tem uma visão daquilo que a gente fala para nós assim, poxa, isso aqui seria bom. Nossa, eu ficaria muito feliz se acontecesse isso. Mas será que é isso que é importante na sua vida? Para os valores espirituais que o seu espírito tem necessidade? Né? Será que é esse caminho que vai oferecer para você os meios mais adequados para que você possa agregar os valores do espírito que você tanto precisa? Né? Então a gente tende a, né, a reconhecer Deus quando está alinhado, né? Porque daí acontece algo que é da nossa vida, na nossa vida, né? Que estaria de acordo com aquilo que a gente procurava, né? A gente fala assim, nossa, olha, graças a Deus. Mas o que ele está falando aqui para nós é, será que a gente também não tem que reconhecer esse amor de Deus, essa misericórdia divina em todas as situações, mesmo nessas situações penosas? Será que a gente não vai reconhecer que mesmo nas situações penosas, Deus está ali em toda a sua misericórdia e sabedoria, nos oferecendo aquilo que é o mais importante para nós? O que ele está falando aqui, né? Olha só. Né? Dar-se-á, não reconheçais o seu amor, senão quando vos tem adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura. Né? Então, acho que é algo assim para a gente refletir. Né? E, dado o nosso grau evolutivo, no mundo em que a gente está, acho que são situações que, né, são comuns a nós, dado o nosso estado evolutivo. Não estaria aqui para nós estudarmos, né? Senão não estaria ligado aos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Né? São coisas que nós precisamos aprender. Né? Ou seja, a reconhecer o amor, a misericórdia, a justiça e a bondade divina em todas as situações, mesmo quando as situações, aos nossos olhos, né, estejam em uma condição diferente daquilo que a gente buscava, dada a nossa limitação aqui encarnados, enquanto encarnados. Né? Mas depois, de uma forma ou de outra, a gente acaba reconhecendo que a sabedoria divina, né, nos colocou nas melhores situações. Quantas vezes a gente fala assim, né? Acontece alguma coisa que você fala, nossa, deu tudo errado, segui por esse caminho, ou eu fiz tal prova, não passei, fiquei em segundo, né? Olha só. E aí lá na frente, passa um tempo, passa alguns meses, passa alguns anos, você fala assim, poxa, graças a Deus que aquilo aconteceu, porque, olha, eu teria ido para um caminho muito ruim. Ou você fala assim, poxa, olha só, eu tô nesse lugar aqui hoje que se não fosse, né, por aquele, entre aspas, insucesso lá de trás, eu não estaria aqui hoje. Né? Então você fala assim, poxa, Deus é muito sábio. Deus nos dá aquilo que nós precisamos. E assim, a gente está aprendendo, né? A gente está aprendendo a compreender isso. E não tem nada de mal em reconhecer que às vezes a gente confunde esses nossos desejos com aquilo que Deus, né, tem para nós. Se, né, não fosse para a gente aprender, Jesus não teria trazido lá no Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se não fosse para a gente aprender, não teria trazido esse ensinamento para nós. Então, a gente está aprendendo a alinhar tudo isso. Né? E aí ele continua aqui. Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele, Jó, a Deus. Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Né? Bonito, né? Tem um livro, né, que assim, todo ano eu procuro ler ele. Né? Já faz alguns anos que, né, talvez esse seja o quarto ano que eu estou lendo ele todos os anos. É o livro Paulo Estevam. Né? Esse ano demorou para eu recomeçar a ler ele, mas estou ali no capítulo 2 de novo. E esse capítulo 2, para aqueles que já leram esse livro, né, ele mostra ali a situação de Gesiel, Abigail e também o seu pai, né, quando eles são presos, né, após ali a situação que é narrada para nós, né, que Emmanuel nos narra no primeiro capítulo, em que o pai de Gesiel, né, Gesiel que vira, né, ou que vem a ser Estevão posteriormente, né, eles estão, a situação que aconteceu que, né, botou fogo ali nas fazendas do questor, né, do romano ali, que tirou as terras deles.
né, numa situação anterior. Enfim, o que vem no capítulo 2, quando eles estão ali dentro da prisão, os três, né, e Gesiel, ele está ali junto com a Abigail, né, avaliando ali como que ela está se sentindo naquele momento em que tudo parecia acontecendo com a maior injustiça do mundo, como de fato foi. Né? Mas ele está ali avaliando como que ela está interpretando aquela situação. E aí, né, ele nos explica essa questão de, olha, se Deus nos quis colocar nessa situação, é porque algo a gente precisa aprender. Ela questiona também, né, por que o nosso povo passa por esses tipos de situação, né? E aí ele explica, né, com uma maior confiança em Deus, né, e confiando na sabedoria divina, toda aquela situação que estava acontecendo, né? Enxergando que Deus, na sua sabedoria, tinha a sua justificativa para colocar-los ali naquela situação, como depois a gente viu muito bem. Né? Então, assim, é um livro muito rico, muito bom, né? E esses dois primeiros capítulos têm tantos ensinamentos, inclusive com relação a isso que a gente está fazendo. A gente está lendo aqui. Né? Então, aqueles que já leram, né, o livro Paulo Estevam, fica o convite, leiam o segundo capítulo. É coisa assim, né? 15 minutos a gente lê. Mas tem tantos ensinamentos, fica o convite para aqueles que já leram, e aqueles que não leram ainda, né? Fica o convite para ler esse livro que é magnífico. E aí, ele continua aqui, né? Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Olha só, aqui é muito importante, né? Ou seja, o que a gente está buscando? Os valores que nós estamos buscando, as coisas que nós estamos buscando na nossa existência hoje, elas têm como vistas apenas as coisas temporárias, materiais? Porque se assim é, nós estamos com a nossa visão limitada nos horizontes da vida material, da vida corporal. Ou seja, se a gente expande a nossa visão para os horizontes que estão além da vida material, ou seja, se a gente muda o nosso ponto de vista para incluir nas coisas que nós buscamos os valores espirituais, da vida espiritual, então muitas das coisas que nós buscamos hoje, né, se são apenas de cunho material, elas acabam se tornando talvez irrisórias para nós, porque a gente vê, às vezes, a sua pequenez frente aos valores do espírito. E aí a gente confia mais em Deus, porque a gente entende que nossa compreensão é muito limitada. Muito limitada. E que, inclusive, como nós estamos falando aqui desse estudo, né, em se tratando das provações, das situações dolorosas, a gente começa, então, se a gente expande o nosso olhar para horizontes além da vida material, nós vamos entender que essas situações são para nós como um remédio, porque são para o espírito imortal. Né? Então, muito bonito essa frase, muito importante a gente refletir. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Olha só. Houvesses de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, com amor e resignação. Buscai consolações para os vossos males no porvir, ou seja, no futuro. Que Deus vos prepare e procurai-lhes a causa no passado. Olha só, muito importante, né? Isso aqui, ó. Buscai consolações para os vossos males no porvir, no futuro. E Deus vos prepara, e procurai-lhe as causas no passado, ou seja, as causas dos males pelos quais nós passamos. Não está totalmente alinhado com isso aqui que a gente estudou anteriormente? E é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer. Ele escolhe de acordo com a natureza das suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Exatamente aqui, ó. Buscar a consolação dos vossos males no porvir, ou seja, com vistas ao futuro, que é com relação ao progresso espiritual, através de agariar valores para o espírito, e também a expiação, ou seja, eliminar de si os resquícios dos males que foram praticados no passado, nas vidas anteriores. É isso, né? Procurar a causa no passado. Então, quer dizer, para a nossa situação atual, vamos supor que a gente está passando por uma situação muito difícil, né? Nós temos que passar esta situação com fé, amor e resignação, confiantes em Deus. Mais uma vez, convite para a leitura lá do capítulo 2 do livro Paulo Estevam. Tem que passar com fé, com amor, com resignação, confiando em Deus. Né? E para que a gente alcance essa resignação, para que a gente possa, né, passar com amor e com fé, a gente tem que lançar os nossos olhos para os horizontes que se estendem além da vida física. É o que ele está ensinando aqui para a gente. Né? Muito bonito esse texto. Então, olha só o que ele fala aqui. Né? Esqueci de falar essa parte aqui. Né? E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da vida, da terra. Né? Perdão. Por quê? Porque exatamente isso. Nós estamos separando os males do passado e progredindo. Né? Para o espírito, serve como um grande remédio. Por isso, o mal e o remédio. E ele continua aqui. Né? Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Olha só a diferença da visão lá no plano espiritual e aqui enquanto encarnados. Lá no plano espiritual, a gente pode
ver as coisas tão diferentes, que a gente fala assim, poxa, eu preciso eliminar isso de mim, eu preciso agariar esses valores, e eu vou dar conta de passar por essas provações, né? E aí, né, os guias espirituais que te acompanham no planejamento falam assim, olha, não é bem por aí, né? Lá na vida corpórea, o esquecimento, né, ele influencia, a matéria influencia muito na vida do espírito, não que impeça, né? Inclusive, aqui no capítulo 5, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem o texto, né, o esquecimento do passado. E lá fica claro, o esquecimento não nos impede de passar bem, de progredir, de vencer as nossas situações aqui na nossa existência. Mas ele, além de ser necessário o esquecimento, né, é necessário a nossa condição atual de elevação espiritual, porque se não fosse esse esquecimento, nós dificilmente progrediríamos, porque esse esquecimento nos auxilia a mantermos aqui o livre-arbítrio, né? Porque se a gente lembrasse das coisas que nós fizemos no passado, isso impactaria nas nossas escolhas no presente e as nossas relações com os outros, né? Então, aqui na encarnação nossa, a gente acaba esquecendo também desses planejamentos que foram, né, colocados lá para nós no nosso plano encarnatório, né? Inclusive, eles falam aqui, né, na, na, no livro dos Espíritos, né? A gente estudou isso aqui anteriormente. Aqui ele fala, né? Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência das provas que escolheu? Pode escolher uma que esteja acima das suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. E uma das coisas importantes também que fala aqui, né, é que ele nos relembra, aqui na questão 267, ele nos relembra também que existem momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação, durante, né, a sua encarnação. Quer dizer o quê? Quando a gente está dormindo, nós temos os nossos momentos de emancipação da alma, ou seja, nosso espírito, né, ele se desprende momentaneamente, né, e ainda continua ligado ao corpo físico, né? Porque esse rompimento acontece no momento da morte. Mas nesses momentos de desprendimento, durante o nosso sono, por exemplo, né, a gente se desprende e nós vamos entrar em contato com outros espíritos, inclusive o nosso guia espiritual, e ele vai nos orientar com relação ao nosso caminho, às nossas escolhas. E quando a gente desperta, né, quando a gente volta ao estado de vigília, esses conselhos eles vão soar para nós mais ou menos forte, de acordo com aquilo que nós estamos buscando, né, obviamente, né, mas eles sempre surgem para nós como algo dentro da nossa intuição, né, algo bem intuitivo, né, que vem para nós como ideias que a gente às vezes não sabe de onde vem, né, mas nos auxiliam a nossa escolha, porque na hora que as situações acontecem, a nossa consciência nos alerta. Né? Então, aqui no plano espiritual, a gente poderia pedir algo que fosse muito mais forte do que aquilo que a gente poderia aumentar. Né? Então, ele está falando aqui, ó, lá você falou que isso aí ia dar conta. Por que agora murmurar? É duro, né, de escutar isso, né? E a gente ainda é realmente muito falível. Vós, que pedistes a riqueza e a glória, queria sustentar luta contra a tentação e vencê-la. Vós, que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal, moral e físico, sabias que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, que, se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura, ou seja, de uma brancura muito grande, né? E purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Né? Olha só. Ou seja, a renovação aqui, colocada como sendo o batismo, né? Ela se dando através desta expiação, deste sofrimento, que promovem no espírito a sua transformação, né? A sua renovação. Então, ele elimina de si todos aqueles males, passando bem por essas provações. Né? É o que ele falou aqui, né? É passar a prova com fé, com amor e com resignação. Então, depois que chegar ao fim, né, a gente vai sair deste corpo, dessa vida, como espíritos mais purificados do que entramos aqui na nossa existência, né? E isso graças à expiação e o sofrimento. Né? É o remédio. A gente poderia pensar assim, mas a gente não pode aprender também com amor? Obviamente, obviamente. Mas até que a gente chegue ao ponto de nos dedicarmos ao aprendizado pelo amor, é necessário aqui que a gente aprenda com a expiação e com o sofrimento. Né? O amor cobre uma multidão de pecados, mas é necessário que a gente também procure os meios para que a gente possa pagar através do amor. Né? A gente fez até um estudo ontem sobre isso. Né? Mas enquanto a gente ainda teimar em aprender pelo sofrimento, vai ser estes os meios pelos quais nós vamos progredir. Né? Então, a gente possa também aliviar esses nossos sofrimentos através da prática da caridade. Né? Isso é verdade. Então, ele continua aqui, né, para a gente terminar o estudo. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé e o apelo ao céu. Né? Porque se não for isso, como que a gente vai desenvolver a nossa confiança em Deus? Como que a gente vai conseguir aprender qual é a vontade de Deus? Porque, como nós vimos, ele sabe o que é melhor para nós. Por isso, né, é necessário que a gente precise como fala? Se apegar a esse apelo. Né?
Ou seja, pedir orientação, luz, confiar, né? Ter a vontade de conseguir. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hino ao Senhor, o anjo, a vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. Né? Quer dizer, está falando, olha, está passando por um momento difícil, não está? Bom, mas tenha resignação, tenha fé, tenha confiança. Se conecte a Deus nesses momentos que a gente vai ser amparado. Por mais que sejam difíceis, né, as situações. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre horizontes do infinito diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Está fazendo uma comparação aqui com a brevidade da vida corpórea frente à vida eterna do espírito. Né? E aí colocando a confiança nesse futuro como sendo um remédio seguro para esse sofrimento. Né? Ele continua aqui. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as punitivas angústias da aflição. Né? Tem que ter uma fé que não vacila. Né? E, assim, os espíritos sabem, como nós mesmos, antes de encarnar, sabíamos, o que seria, né, importante que a gente passasse. Então, as situações que nós escolhemos, sabendo nós que elas seriam importantes para agariar valores, os espíritos que nos estão acompanhando, nos estão guiando, eles sabem também que aquilo é importante. Então, assim, por isso que ele está falando que não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. E aí, lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé. Ou seja, no meu entendimento, que é muito limitado, né, é isso. A gente está passando pelas situações, os contextos nos são colocados, as provações elas chegam, e aí, para que a gente possa passar bem por essa situação, a gente tem que mudar o nosso ponto de vista. Fazer um exercício para que o ponto de vista que nos está norteando as ações sejam aqueles que estão ligados à vida espiritual. Ou seja, estão para além da vida física. Porque senão, realmente, né, a gente vai sentir um peso dessa aprovação muito mais forte. E aí, com a força, né, a confiança no futuro, na vida espiritual, nos valores que o espírito vai agariar, em passando por aquela prova, ou seja, essa fé e essa vontade de vencer aquela sua imperfeição, talvez, é isso que vai fazer com que esta situação seja vencida com mais facilidade. Né? E isso tudo depende de uma confiança em Deus, na sua sabedoria, na sua justiça e misericórdia. Né? Isso é muito importante de pensar. Né? E aqui, para terminar, o Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre, tem a fé por amparo, ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. É verdade. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto ele se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando aos anjos hinos de reconhecimento de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as acumulará em bem-aventuranças. Mensagem de Santo Agostinho, recebida em 1863. Muito bonito, né? Mas então é isso, meus amigos. É muita coisa para a gente refletir, né? A gente passa por essas situações. Então, a gente possa pensar um pouquinho, né, nessas coisas que a gente reviu aqui. Obviamente que cada um de nós vai ter as suas próprias situações, as suas próprias dificuldades, os próprios desafios, mas o remédio para todos nós é sempre um. Né? Então que a gente possa ter essa fé, essa confiança em Deus, acreditar na proteção, no amor, na justiça, na misericórdia divinas nas nossas vidas, e que em todas as situações a gente possa colocar essa pitada de visão, de ponto de vista do plano espiritual, para que a gente possa passar pelas situações com uma compreensão cada vez maior da vontade que nos dirige, né, os caminhos e que nos auxilia a ver aquilo que realmente é importante para nós. Né? Então que Deus abençoe a todos, Jesus abençoe a todos. Muito obrigado pelo momento aqui, né, de aprendizado. Obrigado a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que nos inspiraram aqui as reflexões. E até uma próxima, até um próximo estudo. Fiquem com Deus e até a próxima.